Bom dia. Eu sou a professora Théodia Ferreira e a aula de hoje vai ser sobre o Canadá. O elevado nível de vida e a intensa relação com os Estados Unidos. No século XX, o Canadá conquistou um alto grau de desenvolvimento econômico e social, em razão de fortes investimentos do Estado em educação e saúde, um ritmo de crescimento econômico bem superior ao populacional e um bom aproveitamento dos numerosos recursos naturais presentes em seu extenso território. Em virtude disso, a população do país desfruta de uma das melhores qualidades de vida do planeta. No final do século XX, por várias vezes foi o líder mundial em desenvolvimento humano. Nos anos de 2002 e 2004 ficou em quarto lugar, mas seus índices continuaram a ser considerados altos. Primeiras posições no ranking do Índice de Desenvolvimento por Gênero. Mulheres canadenses, expectativa de vida de aproximadamente 82 anos. E 99% delas são alfabetizadas. Olha que legal. Então, observe a tabela. Indicadores socioeconômicos do Canadá e os Estados Unidos em 2005. Aí temos aí o Canadá com a expectativa de vida 79,9 e os Estados Unidos com 77,3. Já a mortalidade infantil, o Canadá tem 5,1. Já os Estados Unidos, 6,9. Investimento em educação, Canadá, 5,2 e os Estados Unidos, 5,7. Já o investimento em defesa, 1,0 para o Canadá e 3,7 para os Estados Unidos. Cerca de 84,1% das exportações do Canadá são destinadas aos Estados Unidos, país do qual importa aproximadamente 58% das suas mercadorias. Além disso, as empresas norte-americanas dominam vários setores da economia canadense. Os investimentos dessas empresas vão desde a exploração de recursos do subsolo até a produção automobilística e eletroeletrônica. A população canadense, então temos aí a densidade demográfica de 3,2 habitantes por quilômetros quadrados. Aí temos porção norte do território. A ocupação é dificultada pelos rigores do clima e é extremamente frio. Nessa região vive o povo conhecido como esquimó. Aí temos aí a foto dos esquimós no Canadá. A foto de 2005, e temos também esquimó inuit, construindo um iglu no Canadá. As áreas mais povoadas do Canadá. Pequena faixa localizada de uma costa à outra, no sul do país, ao longo da fronteira com os Estados Unidos. Abriga mais de 75% do total da população. As áreas de maior concentração populacional são o Vale do Rio São Lourenço e a região das Grandes Lagos, onde estão localizadas a maioria das indústrias e as principais atividades econômicas. Aí temos aí um mapa com a distribuição da população e maiores cidades. A distribuição da população no país é muito irregular, pois a maior parte dela está mais ao sul, nas proximidades da fronteira com os Estados Unidos. Extensas áreas da porção norte, devido ao clima frio, têm menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. As principais cidades canadenses são Toronto, com cerca de 4,7 milhões de habitantes, situada às margens do lago Ontário, é a cidade mais populosa do país, destacando-se pela diversidade de povos provenientes de várias partes do mundo. Aí temos também Montreal, com cerca de 3,4 milhões de habitantes, situada na província de Quebec, e é uma importante cidade industrial e o primeiro porto em movimentos de cargas do país.
Aí temos aí Vancouver, com mais de 2 milhões de habitantes, situada na costa do Pacífico, é a terceira cidade mais importante do país. Também temos Ottawa, a capital do Canadá, com pouco mais de 1 milhão de habitantes. Como todos os países industrializados, a população urbana do Canadá está na faixa de 80,8% e o crescimento vegetativo é baixo. Aí temos aí a cidade de Ottawa, capital do Canadá. Aí temos um mapa com a divisão política e distribuição da população. O país é dividido em 10 províncias e 3 territórios, sendo o de Nunavut o mais recente. Ele foi formado em 1999 na porção oriental do território de Noroeste e é controlado pela população de origem esquimó. Base da população canadense: franceses, sobretudo ingleses. A população de origem britânica é a maioria. No país há 2 línguas oficiais, o inglês e o francês. Devido às diferenças em relação ao restante do país, a província de Quebec está constantemente envolvida em questões de emancipação. Em 1980, foi realizado um plebiscito nessa província para que os seus moradores aprovassem a separação em relação ao Canadá. Entretanto, a separação foi rejeitada por 59,52% eleitores. O espaço econômico canadense depende da imigração para suprir suas necessidades de mão de obra, recebendo um grande número de estrangeiros de todas as partes do mundo. Em 2001, 250 mil estrangeiros entraram no país de forma legal. Na economia do Canadá destacam-se elevada produção de cereais nas planícies centrais, intensa exploração de madeira na floresta de coníferas, extração de recursos minerais, industrialização do alumínio. A extensão das propriedades e a forma de ocupação das terras são muito diferentes de uma região para outra. Na área central predominam as grandes fazendas, monoculturas, e nas áreas mais próximas do litoral, as pequenas propriedades com policulturas, muitos na forma. Aí temos aí a imagem do armazenamento e transporte de cereais do Canadá. Climas frios em grande parte do território canadense. As atividades agrícolas é praticada em apenas algumas áreas do país. A agricultura é bastante modernizada, apresenta autoprodutividade, emprega sofisticado maquinário e pouca mão de obra. Em virtude disso, o Canadá está dentre os maiores exportadores mundiais de grão. Aí temos a imagem da planície cultivada no Canadá. O extrativismo, a indústria e a energia. Aí temos aí os recursos naturais. É um dos países mais ricos em recursos minerais. A maioria desses recursos encontra-se nos terrenos antigos e do escudo canadense. Além de serem industrializados, esses recursos são exportados em grandes quantidades, principalmente para os Estados Unidos, Reino Unido, Japão e França. Aí temos os recursos minerais e energéticos e indústrias. Uma extensa rede de oleodutos e gasodutos interliga as zonas de produção e de consumo do país, além de penetrar no território dos Estados Unidos, país em que mais importa os recursos energéticos do Canadá. Aí temos aí as atividades industriais, concentrada na região dos Grandes Lagos e no Vale do Rio São Lourenço, configurando-se numa extensão da região mais industrializada dos Estados Unidos. Destaca-se também a atividade industrial, as que empregam a madeira como matéria-prima e a que transforma
a bauxita em alumínio, aproveitando a abundância de energia elétrica, pois a fabricação de alumínio exige grande quantidade de eletricidade. Os principais produtos exportados pelo Canadá são veículos e autopeças, trigo, cevada, aveia, farinha, papel de jornal, madeira, alumínio e produtos químicos. Outra importante atividade econômica é a pesca, que permite o desenvolvimento do setor industrial responsável pela produção do pescado enlatado. Aí temos aqui o eixo de circulação de pessoas e mercadorias. Aí temos rede ferroviária extensa e importante que possibilita o escoamento de suas riquezas. Aí temos esse nome que está aí do lado em inglês, que significa Ferrovia Nacional Canadense e Ferrovia Pacífica Canadense. São ferrovias transnacionais que cruzam o país de leste a oeste. Além das ferrovias, possui ainda cerca de 90 mil quilômetros de rodovia, sendo mais de 80% pavimentadas. Aí temos um mapa do Canadá mostrando a economia rural. A extensão das propriedades e a forma de ocupação das terras são muito diferentes de uma região para outra. Na área central predominam as grandes fazendas monoculturas e nas áreas mais próximas do litoral as pequenas propriedades com policulturas, muitas na forma de green belts, que também vimos nos Estados Unidos. Rede hidroviária, formada pelos Grandes Lagos e pelo Rio São Lourenço, constitui importante eixo de ligação entre as grandes cidades localizadas no interior do país e o Oceano Atlântico. Dos portos mais importantes destacam-se Quebec e Montreal, no Rio São Lourenço, Toronto e Hamilton, no Lago Ontário, Halifax e Saint John, no Atlântico, e Vancouver, no Pacífico. Aí temos a imagem da rede hidroviária nos Grandes Lagos do Canadá. E a nossa aula chegou ao fim, galerinha. Espero que vocês tenham gostado.